Escritura, estava demonstrando para os discípulos e também para o grupo de fariseus e escribas que ali estavam. Jesus estava demonstrando que estava cumprindo uma profecia do profeta Isaías no meio deles naquele dia. Porque outrora o profeta Isaías já falara de um grupo de pessoas que estariam louvando o nome do Senhor, mas que não estavam honrando o Senhor. Louvar é muito fácil, não é difícil louvar. E aí Jesus então mostra para os discípulos que estava cumprindo naquele dia a profecia de Isaías. Pois eles estavam reunidos em um grupo de pessoas, Jesus e os seus discípulos, e aí então os discípulos começaram a se alimentar e não lavaram as mãos primeiro. Hoje tudo bem que é até uma falta de higiene, né? O bem se lavar as mãos, mas os discípulos estavam tão empolgados em estar ao lado de Jesus que nem se preocuparam com isso. Porém, os fariseus da época, eles tinham tradições, e dentro das tradições dele, o homem não se alimentava enquanto não se higienizasse, lavasse as mãos. Não se fazia nada sem antes não lavar as talhas, os copos, os talheres, fica tudo limpinho primeiro para depois se alimentar. E aqueles discípulos caminhavam com Jesus, e nem em todo lugar tinha alimentação, né? E quando deparou no lugar onde a comida estava farta, eles começaram a se alimentar e não se preocuparam em lavar as mãos. Aquilo que para eles era uma liberdade diante de Jesus, aquilo para eles era uma tranquilidade, pois estavam acostumados a fazer, mas a liberdade religiosa deles estava sendo fiscalizada por um grupo de fariseus e escribas. Existem pessoas que, na verdade, elas não estão nem preocupadas em servir ao Senhor. Elas estão preocupadas em saber se nós estamos servindo ao Senhor, se nós estamos fazendo as coisas certas. Tanto é que elas se preocupam com as nossas vestes, com os nossos calçados, com a nossa aparência, se nós temos Bíblia ou não. Então essas pessoas estão mais preocupadas, às vezes, com nós, do que nós temos. Mas elas não deveriam ter essa preocupação com a parte externa de quem quer que seja. Elas deveriam se preocupar com elas mesmas, se estariam servindo a Deus como determinados. Aí o Senhor então corrige eles, dizendo o seguinte: olha, vocês, pela tradição de vocês, vocês invalidam o mandamento, porque o mandamento é honrar o pai e a mãe, e vocês já criaram outra tradição. Se o filho for um filho muito bonzinho, ele pode até transgredir, mas não é bem assim. Então veja que naquele dia Jesus então dá um flagrante naquela situação, daquele grupo de religiosos. Eram pessoas que viviam da aparência e das tradições, e é necessário muito mais do que isso. É claro, meus irmãos, que ao servir o Senhor, a aparência vale muito também. Se assim não for, não estaria escrito: agora vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que nos serve. Mas não basta esta aparência externa, é necessário o conteúdo principal, que é o interno. O rótulo que eu carrego tem que corresponder com o produto que está dentro de mim. O rótulo que os irmãos carregam tem que corresponder com o produto que está dentro de você. Se alguém diz que você é servo de Deus, que você é servo do Senhor, o seu interior precisa corresponder a isso. Quando tu abres a tua boca tem que ser uma boca de bênção, tem que ter uma boca que fala coisas boas, coisas agradáveis, coisas que edificam. Se não for assim, o rótulo não está correspondendo com o produto. Você carrega aí o estado de cristão, de cristã, mas na verdade o seu interior
fazia a cobrança a esses escribas e fariseus, que estão cheios de ossos de toda espécie de imundícia. Jesus falava para eles: vocês são como sepulcros caiados, que por fora realmente tão bonitinho, tão pintadinho, tão bem cuidado, mas o interior estão cheios de ossos e de imundícia. Então veja que nós estamos em uma geração agora, uma geração muito falsa, uma geração que tem aparência de cristã. É claro que isso não é regra geral, existem as suas exceções, existem os crentes verdadeiros, existem os crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas de modo geral nós vivemos é uma geração de aparência, que as pessoas querem dizer que são crentes, as pessoas querem dizer que são servos de Deus. Olha, eu não te conheço não, mas você continua com essa gracinha, eu vou chamar a sua atenção. Aqui é a casa de Deus, é lugar de ouvir a palavra do Senhor, lugar de namorar e depois de terminar esse culto. Então veja bem, irmão, a palavra do Senhor é o alimento que muda a nossa vida, a nossa história, que nos faz ser diferente de outras pessoas. E é por esta palavra que nós precisamos viver. Então não adianta nós termos uma aparência externa, as pessoas falarem: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva do Senhor, se na verdade no exercício da nossa fé nós negamos, nós não correspondemos àquilo que nós aparentamos ser. Você quer ver que coisa mais triste? Foi quando Jesus desce agora do monte e encontra agora os seus discípulos ali disputando com alguém que estava numa situação muito crítica. Um pai de família leva o seu filho que estava endemoniado para que os discípulos pudessem então expulsar o demônio daquele jovem, e os discípulos não tiveram condições. E Jesus então diz: ó geração incrédula, até quando estarei eu contigo? E Jesus agora estende as mãos e expulsa o demônio daquele adolescente. Algo particular, depois os discípulos vão e perguntam para Jesus: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus diz: por causa da vossa pouca fé. Porque essa casta de demônio não se sai não com jejum e oração. Jesus estava demonstrando então que não basta você ter aparência de discípulo, não basta o seu externo ser reconhecido, o seu conteúdo tem que ter intimidade com Deus, tem que ter poder de Deus, tem que ter condições de corresponder à necessidade da sociedade. Aí agora ele disse assim: olha, este povo aí é um povo hipócrita, é uma falta de religiosidade. Eles têm o prazer de ficar orando nas praças públicas para serem conhecidos pelos homens. Eles se vestem de maneira que a sociedade diz: ó, ali ele realmente é um servo de Deus, é uma serva do Senhor. Mas são hipócritas, hipocrisia, falsa religiosidade, não corresponde com a verdade de Deus em seus corações. E nós estamos vivendo essa geração, a geração do engano. E aí às vezes as pessoas estão necessitadas, aí corre lá para o irmão: irmão, ora por mim. Aí aquele irmão diz: eu vou orar, e não ora, ora e não acontece nada. Diversas vezes nós vemos, até aqui na nossa igreja, o obreiro vai lá e ora por uma pessoa e nada acontece, o outro obreiro vai lá e ora, e o diabo se manifesta e ele expulsa o demônio. Mas por que o demônio não saiu quando o primeiro orou? Porque o primeiro não estava correspondendo ao seu conteúdo externo, aparência de obreiro, nome de obreiro, título de obreiro, mas o seu interior falta o poder de Deus. É difícil adorar a Deus nessa hora, né, irmão? Eu queria ser igual aquela irmã, ela canta a igreja, glorifica o nome do Senhor, a igreja magnifica o nome do Senhor. É porque essa irmã certamente tem intimidade com Deus, é porque essa irmã certamente tem uma vida de oração com o Senhor, é porque essa irmã certamente cumpre o papel, o seu rótulo externo corresponde com o produto. Ela serve a Deus em espírito e verdade, e no momento que ela está adorando o Senhor, a graça do Senhor cai sobre as nossas vidas. Aí eu queria ser como aquele irmão, ele prega, é muito gostoso ouvir a palavra dele, a gente sente uma alegria no
E é o poder de Deus exercer. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer pegar uma mensagem, que a igreja recebe a mensagem e passa um ano, 2, 3, 10, 15, 30 anos, a pessoa vai estar lembrando daquela mensagem que tu pregar, porque a Bíblia diz que a palavra foi temperada com unção, mas só tem palavra temperada com unção com quem ora. Se não ora, não tem unção, coisa nenhuma, não, irmão. Tem muita falácia, e nós estamos vivendo isso. Aparecem os pregadores, trazem lindas mensagens, chegam em falácia, etc. Quando você sai do lado de fora, não ficou nada no seu coração, porque aquele pregador não conversou com o Senhor com antecedência. Meu Deus, o que eu faço para o teu povo, o que eu ensino para o teu povo, e não busca o Senhor antes de se apresentar ao povo. Aí ele se apresenta, fica aquela coisa muito alegre, aquele show muito bonito, mas não fica a palavra que muda a vida do ser humano. Este povo nova com seus lábios é muito fácil. Agora, se você vai na internet hoje, você vê um monte de gente. Eu fiz uma crítica um dia desse, vou até repetir, principalmente o sexo feminino. As mulheres colocam o verso bíblico lá, mas estão de biquíni. Ainda tira fotos de costa para aparecer o bumbum. E ainda tem a audácia de colocar o verso bíblico. Será mesmo que é o verso bíblico que ela está querendo mostrar para a sociedade? Será mesmo que é a palavra de Deus que ela quer mostrar para a sociedade? É a geração que nós estamos vivendo. Louva o Senhor com seus lábios, mas o seu coração está na prostituição, o seu coração está na fornicação, o seu coração está na mentira, no engano. E nós, a igreja do Senhor, somos responsáveis de pregar a verdade para mudar isso no coração da sociedade. Porque aqueles que louvam o Senhor e o seu coração não honra ao Senhor, essas pessoas não terão parte no reino dos céus. É preciso, e hoje foi muito assim, sisudo. A palavra que o pastor Carlos ministrou aqui na escola dominical, quando ele diz: olha, quando eu prego para vocês uma coisa que eu não vivo, aí isso é muito desagradável, porque eu deveria pregar aquilo que eu vivo. Ele fez até uma comparação com o que Jesus mostra em Mateus capítulo 24. Na cadeira de Moisés está sentado o Espírito dos fariseus. Conformais ou escutais tudo que eles pregam, mas não conformeis com as suas obras, porque dizem e não fazem. E olha Jesus trabalhando nisso aqui nesta noite, dizendo: olha, este povo, me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E na manhã deste dia, o professor falou sobre isso. Vem aqui, é muito fácil ensinar, é muito fácil pregar. Agora seja isso dentro do teu lar, seja isso no seio da tua família, entre os teus irmãos, entre os teus pais, marido e mulher. Mostra que você de fato é servo de Deus dentro do teu lar. E aí é difícil se serve de Deus dentro do lar, porque as pessoas que te cercam te conhecem na sua fragilidade. Elas sabem quando as coisas erradas, que tipo de palavras saem do seu lado. Elas sabem quando as coisas não servem, que tipo de palavras saem dos seus lábios. E aqui o Senhor está dizendo que eu e você precisamos também ser um diferente dos escritos e fariseus. A gente precisa louvar o Senhor com gratidão, com satisfação,
Quando ele diz aqui, eu louvo com seus lábios, não está dizendo só vir aqui na igreja louvar, não. É que todas as obras que a gente faça para Deus, seja uma obra de louvor. As pessoas falam, nossa, que bênção, aquele irmão me abençoou, aquele irmão me abençoou, isso é obra. Aquele irmão me ajudou quando eu mais precisava, aquele irmão me ajudou quando mais eu precisava. Isso é louvor. Então não é você se iludir falando, não, eu estou cantando aqui. Cantar é uma coisa, louvar é outra. Ele nos está dizendo aqui, ó, este povo, não está escrito assim não, este povo honra com os lábios. Ele está falando de cantar não, está falando de honra, de louvor, de fazer as coisas para o Senhor. Mas o seu coração está longe de mim. Deveria ser o seguinte, Senhor, dá-me graça para eu ajudar aquele irmão, dá-me graça para eu ajudar aquele irmão. Senhor, me ajuda a visitar aquele irmão. Senhor, me ajuda a visitar aquele irmão. Da sua oração na madrugada, Senhor, tem misericórdia daquele irmão, daquele irmão, e já presta a sair dos seus santos caminhos. Aí no dia que alguém estiver dando testemunho ao seu respeito, o testemunho vai ser verdadeiro, porque você esteve na oração, porque você conversou com o Senhor, porque você buscou no Senhor uma solução para A ou para B. Então, irmão, não basta você dizer, eu tenho orado pelo irmão fulano tal, eu tenho orado pela outra irmã. Tá, mas cadê? Deus é verdadeiro na sua palavra? Ou você está usando de engano também? Nós usamos aqui uma ilustração que é muito verdadeira. E esta agora a respeito do culto. Gente, seja sincero comigo. As pessoas que amam o Senhor, elas ficam perdendo o culto de domingo. Como é que pode perder um culto de domingo? Perder um culto de Santa Ceia? Mas calma aí, mas eu vou lá na igreja, eu faço tudo, mas o teu coração está longe do Senhor. Os nossos corações têm que estar em sintonia com os nossos atos. Quando nós falamos alguma coisa com o Senhor, ou do Senhor, o nosso interior tem que dizer a verdade. Você faz isso mesmo? Você já imaginou? Você chega aqui e diz, olha irmão, eu estou orando de madrugada, eu oro de madrugada, aí a sua mente diz, mentiroso! Você não ora de madrugada não, você está simplesmente querendo que os outros façam aquilo que você não faz. Então isso é uma vergonha muito grande para a gente. Nós precisamos ser verdadeiros em tudo, porque aquele que nós haveremos de tratar, ele conhece todas as coisas. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece a nossa vida, Deus sabe quando de fato nós não temos recursos físicos para realizar a vontade dele, mas sabe também quando nós estamos usando de engano. Aí ele diz, olha, está me louvando, a tua boca, mas o teu coração, ele é enganoso e está te enganando. A Bíblia diz, e Jesus falou muito isso, de tudo que tem que guardar, guarda o teu. Por quê? Porque ele é enganoso e dele é a saída para a vida e a saída para a morte. Então, meu irmão e minha irmã, Deus sabe quando nós estamos sendo verdadeiros. Deus sabe quando nós estamos sendo perfeitos adoradores, adorando o Pai em Espírito e em verdade. E Jesus disse que o Pai procura tais adoradores que assim o adoram. Está na hora de parar com a hipocrisia de querer mostrar para os outros que nós somos aquilo que não somos. A mentira ela dura até um tempo, mas quando ela cai, o mentiroso passa muita vergonha. E é necessário que sejamos verdadeiros. Quando nós somos verdadeiros, nós estamos dentro da situação
que foi dita na quinta-feira, sobre a armadura espiritual. Nós precisamos do escudo da fé. Nós precisamos do capacete da salvação. Mas precisamos também estar vestidos com a couraça da verdade. O que adianta eu possa até enganar alguns dos irmãos? Mas tem como eu enganar a Deus? Existe a mínima possibilidade de eu enganar o Senhor? Não existe. Não existe. E tem crentes hoje, essa nova geração, que estão enganando a eles mesmos e ainda querem enganar nós. Eles contam tantas vantagens, e aí você olha e diz: não é nada disso. Coitado, está distante da realidade. E Deus já quer de nós que a gente o adore. E o Senhor já disse que com a nossa adoração é o fruto dos nossos lábios. Então é necessário que os nossos lábios correspondam com o coração quebrantado. Se eu tenho o coração quebrantado, se eu tenho prazer em servir o Senhor, aí aquilo que as irmãs já louvaram, esse adorador começa a adorar, Deus recebe. Se nós pararmos para ver na história que está em Atos Apóstolos, quando Paulo e Silas um dia, numa situação completamente adversa às que nós vivemos hoje, porque hoje você pode sair pelo meio da rua aí cantando e fazendo tudo, que ninguém vai te repreender. O máximo dela é um doido lá, só pode ser da Assembleia de Deus. O máximo vou dizer isso aí, mas você não será preso nem nada. Mas Paulo e Silas, exercitando o chamado deles como pregador do Evangelho, foram presos, apanharam, levaram uma surra, mas quando estavam no cárcere, presos, eles resolveram adorar o Senhor. A adoração foi tão verdadeira, o que saiu dos lábios dele era tão verdadeiro o que estava no coração, que a Bíblia diz que Deus sacudiu o cárcere. O grande temor de terra daquele momento. Às vezes eu fico olhando assim e dizendo: Senhor, falta-nos crentes assim, dedicados, que tem o prazer de buscar a tua face, que gostam de te adorar. Agora, quando nós falamos de adoração coletiva aqui na igreja, às vezes a gente vê o grupo de louvor aqui cantando, e nós temos irmãos sentados aí, com os lábios cerrados, incapazes de abrir os lábios para acompanhar o grupo de louvor. Mas você der a oportunidade para eles, vem aqui e canta. E canta, e quer que você dê glória também. É claro que não precisava pedir para você dar glória, porque já é a nossa obrigação fazer isso. Mas tem gente que só acredita que Deus está na casa se Ele for o ator, a pessoa responsável pelo microfone. Só acha que só vai ser verdadeiro aquilo que ele ou ela fala ou canta. Então nós estamos vivendo esses dias, essa hipocrisia, essa falsa religiosidade. E irmãos, não está só entre os pequenos, não, está entre os grandes também. Tem muita gente que vai para o inferno, está pensando que vai para o céu, mas vai para o inferno. Se eu tivesse sim, se eu não fosse forjado e ouvir um monte de histórias, alguns anos atrás, talvez uns 10, não sei, na Convenção Geral do Estado de Alagoas, eu vi algo horrível, praticado por homens que jamais deveriam praticar tais coisas. Depois da nossa conversão, aí um grupo de pastores, estou falando isso,
Não é para você sair murmurando, não. É para você ver o que o Senhor repreendia, que na época esses escribas e fariseus eram os religiosos da época, os homens que estavam no estado lá em cima. E lá no Maceió, um grupo de pastores pegaram um táxi depois da nossa reunião convencional e falou assim para o taxista: aonde tem uma boate aqui? E nos leva até lá. O taxista: tá bom. Só que eles não sabiam que o taxista era servo de Deus. E no outro dia, o taxista falou para nós: eu fui acompanhar um outro pastor, porque veio pregar aqui no estado do Espírito Santo, e eu fiquei responsável do translado dele. Prega muito aquele homem. São poucos homens do estado do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, no Brasil, que pregam igual aquele homem. E aí eu busco aquele homem no hotel e levo até a churrascaria, porque assim, esse povo é só churrasco, né? Só hotel, o melhor que tem, viu? Eles não dormem na casa dos irmãos igual a gente, não, né? A gente vai fazer uma missão aí dorme na casa do irmão, dorme na casa do outro, se não tiver, dorme no paiol, desse jeito, né? Mas eles só hotel de luxo. Eu fui lá, busquei o homem no hotel de luxo e leva para a churrascaria. Na hora de almoçar lá, claro, hoje eu nem tomo mais, mas naquela época eu tomava Coca-Cola, pediu uma Coca-Cola, e este pregador pediu uma jarra de vinho. O garçom foi e trouxe a jarra de vinho, e eu fiquei olhando. O que eu vou falar com ele? Eu simplesmente era o motorista, eu vou falar o quê? Nada. Depois daquele momento ali que nós almoçamos, o garçom era servo de Deus também. Ele chegou para mim e falou assim: irmão, aquele moço ali não passou fulano de tal? Eu falei assim: vai, ele bebe tanto vinho assim. Gente, aonde eu estiver, o Espírito de Deus vai estar. Aonde eu estiver, Satanás vai estar também para me tentar. Então, se eu sou servo de Deus e estou honrando o Senhor, volta a retroagir. O meu rótulo tem que estar em consonância com o meu conteúdo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aí agora nós temos um caso que o Senhor mostra para os seus discípulos: olha, eu não quero vocês assim não. Vocês precisam me louvar, mas o coração de vocês precisa ser o coração de um adorador, de um servo de Deus, de um crente genuíno, de um crente verdadeiro. Há muito tempo atrás teve um evangelista que pregar aqui e pregou muito bem. É um amigo do pastor Mestre de Cor, chamei, pregou muito bem. Aí depois eu encontro com aquele evangelista com um problema tão simplesinho, fácil de resolver. O homem já estava prestes a desviar dos caminhos do Senhor por causa de uma coisa insignificante. Uma provinha de novo convertido. Gastou muito tempo consultando a internet, preparando mensagem para fazer o povo glorificar, para fazer o povo pular, mas não se preocupou em converter o coração dele diante do Senhor. Não se preocupou em comer a palavra de Deus para se alimentar. E eu digo para os nossos obreiros: eu não devo usar a palavra do Senhor apenas para pregar,
e não o contrário. Este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Chegue de propaganda enganosa, chega de bobeira, chega de acompanhar os outros. Seja você um servo de Deus verdadeiro, seja irmã uma serva de Deus verdadeiro, alguém que está caminhando para o céu. Faça as coisas direitinho, porque vale a pena. Segundo o escritor aos Hebreus, um pouco de tempo, o que virá e não tardará. Chega de nós falarmos que estamos fazendo isso ou aquilo, quando na verdade a gente não faz nada. Vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Vamos representar o Senhor aqui nesta terra. Foi para isso que fomos chamados, para sermos representantes do céu na terra. Por nós, as pessoas precisarão chegar ao céu. Então que sejamos verdadeiros, que sejamos autênticos. Lembra da história? A rainha de Sabá, ela vai então procurar a Salomão, e vai agora com todo o seu aparato, seus camelos, seus animais, a sua segurança pessoal, muita prata e muito ouro. Quando chega na casa e no palácio, Salomão foi impressionado da organização, tudo ali feito de ouro, e ela ficou perplexa. Na hora do almoço, a forma dos talheres era posta, os guardanapos, a rainha de Sabá ficou impressionada. Mas para que Salomão pudesse tirar um 10 com ela disse: olha, Salomão, eu trouxe aqui também um indivíduo, e eu quero que você desvenda isso para mim. Eu tenho que 2 rosas, uma é a verdadeira e a outra é falsa, é artificial. Me diga qual das 2 é a verdadeira. E olhando assim, as 2 pareciam ser verdadeiras, eram autênticas, não tinha como diferenciar uma da outra. Mas naquele momento, como os lábios de Salomão correspondiam com o seu interior, ele ora a Deus em espírito e diz: Senhor, me mostra qual dessas 2 rosas é a verdadeira. Daqui a pouco entra no palácio dentro uma abelha voando e pousa em uma das rosas. E a rainha estava desesperada, perguntando: qual das 2 é a verdadeira, Salomão? Ele disse: olha, rainha, a verdadeira é essa que aquele está pousado. A rainha então deu 10 para Salomão. Sabe por quê? Porque a abelha pousou uma rosa verdadeira. Assim também, meu irmão e minha irmã, o Espírito de Deus só desce sobre a vida dos crentes verdadeiros. Sejamos verdadeiros, que o nosso conteúdo corresponda com aquilo que nós faremos, porque Deus quer continuar pousando sobre as nossas vidas, nos renovando e fazendo coisas grandes através de cada um de nós. Eu quero perguntar até alguém nesta noite que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus. Tem alguém nessa noite? Levanta a mão assim, para a gente saber, para a gente orar por você. Tem alguém que quer ser crente de verdade, crente verdadeiro, que o Espírito de Deus possa pousar sobre a tua vida? Não tem? Que Deus te abençoe. Então, os irmãos que precisam orar sobre a tua vida, vamos falar com o Senhor, porque é tempo de sermos crentes verdadeiros. Há
tempo para todo propósito debaixo do sol. O tempo agora é de orar, de esperar. Não é tempo de saber resultado de prova. Precisamos orar. Ó Deus Santo e glorioso, engrandecemos o teu nome, Senhor, por estarmos na tua casa, adorando e servindo ao Senhor. Conhecemos as dificuldades desta terra, pois a tua palavra diz que o mundo já não maligno. Mas nós queremos fazer as coisas certas, nós queremos fazer as coisas corretas. Então continuamos ajudando a cada um de nós, Deus. Que aquilo que os nossos lábios fluírem possa estar em consonância com os nossos corações quebrantados. Deus tenha compaixão. A placa foi necessária em outras nossas vidas. E nos ajude nessa caminhada espiritual. Quando nós fazemos análise dos acontecimentos nacionais e mundiais, nós sabemos que está prestes o dia que o Senhor virá buscar a tua igreja. Prepara-nos, ó Deus. Não permita que sejamos deixados para trás naquele grande dia, mas que a santidade possa estar em nossos corações, de tal forma que possamos ouvir o toque da trombeta para subir e estarmos para sempre com o Senhor. Não permita que sejamos enganados por este mundo, Senhor, mundo de ilusão, mas que os nossos entendimentos estejam abertos para que possamos receber com qualidade. Deus nos ajude, tenha compaixão, afasta das nossas vidas, dos nossos corações, aquilo que não é verdadeiro, e que o teu Espírito possa conduzir a cada um de nós em tua presença. Assim lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos fazer ao Senhor as nossas contribuições. Amanhã o Senhor de Oração estará fazendo uma visita, vai sair daqui da porta da igreja às 19h15. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, culto de oração. Sexta-feira, consagração novamente. Às 15 horas, nosso círculo de oração. E na sexta-feira, o círculo de oração vai fazer outra visita. Vai sair daqui da igreja às 19 horas. Sábado, às 17 horas. Será o chá de bebê da diaconisa Daniele, aqui no templo, viu? Sábado, às 17 horas. Domingo, 8 horas da noite, escola bíblica dominical, 19 horas, culto público. Nós vamos agradecer os visitantes que participaram conosco nesta noite, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos agradecer o Senhor por este culto. Convido todos os irmãos que se colocam de pé. E chama aqui o pastor Tário para a restauração, nos despedindo com a bênção apostólica. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar aqui. Grande Deus, nós te agradecemos por mais essa noite maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, momento que passamos diante da tua presença, absorvendo, Senhor, a tua palavra, e que verdadeiramente venhamos colocar em prática dia após dia. Te pedimos que possamos conceder uma semana debaixo das tuas graças, debaixo da tua paz, que o Senhor possa
a cada dia mais realizar coisas grandes e firmes em nosso favor. Isso é o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam todos que amam e aguardem a volta do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Amém.